Bom dia, nós estamos diretamente aqui da Fispal Tecnocrane, que é um dos principais encontros da indústria de alimentos, bebidas e embalagens da América Latina. E antes mesmo da abertura da feira, nós vamos conversar sobre tecnologias que estão ajudando a transformar essa indústria de alimentos, bebidas e embalagens. E para essa conversa especial, eu estou aqui no estande da Sidel, que é uma das principais referências mundiais em soluções de embalagens, linhas de envase e automação industrial. E para essa conversa, e para falar um pouco desse cenário, nós vamos falar com o Marcelo Sobreiro, que é diretor comercial da Sidel para a América do Sul. Nós estamos aqui também com a Margarete, que é a redatora-chefe, que vai fazer um bate-bola aí conosco, e o Marcelo. Marcelo, seja muito bem-vindo nesse bate-papo com a gente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia para todo mundo. Eu estou bem empolgado para fazer essa conversa. Eu vou fazer uma pergunta rápida antes que a Meg entre. Marcelo, antes de entrarmos na tecnologia, queria entender um pouquinho o cenário. Quando você conversa hoje com fabricantes de bebida e alimentos, quais são os grandes desafios que aparecem nessas conversas? Bom, é uma boa pergunta. Hoje o cenário de nossos clientes está bem complicado. Eles têm uma pressão muito alta por um lado, baixar custos de produção. Hoje, no contexto atual de inflação, guerra, subida do preço dos commodities, realmente eles têm uma grande pressão por não transferir esse preço para o consumidor final. Então, reduzir custos, sem lugar a dúvidas, é uma necessidade. Por outro lado, toda a pegada de sustentabilidade é uma coisa que não é uma moda, é uma realidade. Então, nossos clientes precisam realmente atingir aquelas metas de sustentabilidade e, no mesmo momento, aumentar a performance das linhas de produção, fazer mais com os mesmos ou menos recursos. Então, eu acho que esses três fatores, esses três pilares, hoje estão fazendo o drive de produção de nossos clientes. A produção aumenta, a população aumenta e você tem que seguir todo esse ritmo, né? Sem dúvida. A Meg agora tem uma pergunta um pouco mais técnica. Marcelo, a tecnologia EvoBlow Laser, ela substitui as tradicionais lâmpadas halógenas, né, por aquecimento a laser no processo de sopro das garrafas PET. Quais são as principais vantagens dessa tecnologia para a indústria de alimentos e bebidas? Outra ótima pergunta. Para entender bem as vantagens, temos que entender um pouco da história. Então, se a gente vai um pouco para trás no tempo, vocês sabem que a Sidel desenvolveu a primeira sopradora de garrafas, de PET. Tem mais de 40 anos que a gente está fazendo esse trabalho. E ao longo do tempo, tudo melhorou. Em nossas máquinas, a gente sopra mais rápido, com menos consumos, diferentes tipos de garrafa para diferentes mercados. A tecnologia foi evoluindo. Mas a única coisa que, infelizmente, até hoje não evoluiu é a forma de esquentar a preforma. E realmente era uma limitante tecnológica. A lâmpada halógena era a única e hoje é a única que é possível de utilizar para este tipo de tecnologias. Então, a gente teve que conviver com as limitações da lâmpada halógena, que não são poucas e realmente traz uma quantidade de ineficiências dentro do processo que faz nossa vida um pouco mais difícil. Para resumir rapidamente quais são essas desvantagens que tem a lâmpada halógena, por um lado, é um sistema de esquentamento por onda infravermelha que não é muito preciso. Por outro lado, a geração de calor da lâmpada halógena gera uma quantidade de calor que não é bom para aquecer, porque pode queimar a preforma. Então, a gente tem que trabalhar com esse calor, tem que extrair esse calor. A gente trabalha com um forno que tem que esquentar a preforma, mas, no mesmo tempo, tem que resfriar para não queimar a preforma no mesmo tempo. Então, é uma grande dificuldade. O tempo que você tem que utilizar para esquentar o forno e logo para poder começar a produzir é muito alto. Isso é um consumo energético, consumo de tempo, uma baixa eficiência. Quanto tempo leva, Marcelo? Hoje, em máquinas novas, obviamente máquinas de última tecnologia, você precisa, cada vez que a máquina arranca a produção, precisa 1 minuto e meio. Com laser, isso baixa para 30 segundos. Então, realmente, aí o primeiro benefício está muito claro. Sim. Mas
além de as outras desvantagens, você tem a lâmpada halógena é muito sensível às condições externas. Então, se no sítio de produção tem diferentes temperaturas, tem diferentes estações, maior umidade, menor umidade, o forno com lâmpada halógena é muito sensível a essas variações. E você, o produtor, vai precisar nível de precisão de ajuste na máquina contínuo. E essa também é uma dificuldade para o trabalho do dia a dia. Hoje também, com as diferentes preformas, diferentes resinas e diferente conteúdo de material reciclado, torna isso uma desvantagem a mais pela interação com a lâmpada halógena. E por último, a lâmpada halógena tem uma vida útil curta. Hoje está na média de 1 ano. E à medida que passa o tempo, a eficiência da lâmpada vai baixando. Então, todas essas limitantes fazem que você precise mais tempo, mais energia, mais complexidade, mais material e, além de tudo, mais custo. Eu imagino que com o período da lâmpada, como qualquer lâmpada, ela vai perdendo sua capacidade de esquentar. Exatamente. Então, você tem uma vida útil curta comparada com o laser, é 20 vezes menos. O laser tem 20 anos de vida, como mínimo, e a lâmpada tem como máximo 1 ano. E vai perdendo essa e capacidade. tudo isso é custo. Sem dúvida. É custo, essa impossibilidade de ter um processo estável, você tem que estar ajustando o processo ao longo do tempo. Agora, essas desvantagens, para responder à pergunta, que o laser vem a trazer? Qual é a grande vantagem do laser? O laser vem a romper esse paradoxo. A gente hoje tem fornos que estão esquentando e resfriando ao mesmo tempo. Você esquenta a preforma, você quer esquentar, quer atingir mais calor por dentro da preforma que por fora, sem queimar essa preforma. Então, o forno atual tem esse paradoxo, esquentar e resfriar no mesmo tempo. Pela precisão do laser, que a gente vai ver na tela, essa distribuição de energia das ondas infravermelhas. Quando você compara com o laser, pela precisão extrema em o rango de absorção ótimo do peixe, faz que você não precise ter um forno quente. Na verdade, passa a ser um forno frio. Então, você coloca calor, você esquenta diretamente a resina do plástico, a resina do peixe, no lugar que você quer da preforma. Tanto no comprimento da preforma, como na profundidade. O laser permite chegar com calor dentro da preforma sem queimar a parte externa, sem necessitar refrigeração. E aí começam a chegar todas as vantagens colaterais. Então, você esquenta onde você quer, com a profundidade que você quer, não vai queimar a preforma, não precisa resfriamento. Não precisa resfriamento, vai ter menos ventilação, menos consumos de manutenção, não vai precisar de ajustar o processo de esquentamento, vai ser sempre um processo estável. E, obviamente, como consequência, essa precisão de esquentamento dá a possibilidade de distribuir o material na garrafa, a garrafa que vai ser soprada, distribuir de uma forma perfeita. Você utiliza todo o material da preforma para transformar em garrafa. E quando você tem essa precisão, pode baixar muito o peso da garrafa. Então, aí quando falamos de peso de garrafa, atacamos diretamente o TCO da produção. Sim. Aí você pode falar do peso que você já consegue alcançar com essa tecnologia? Sem A dúvida. redução de peso, né? Hoje, a gente, quando lançou a tecnologia no mercado, no final do ano passado, a gente tentou levar o limite da tecnologia Ao extremo, quebrar as barreiras. O ano passado, a gente teve a possibilidade de apresentar a garrafa mais leve do mundo para água sem gás, 500 ml, que na verdade eu tenho aqui Só comigo. interromper, qual é a diferença entre o gás e o não gás dentro da garrafa? Ele sofre alguma... É uma boa pergunta. Se você tem água sem gás, sempre vai poder baixar mais o peso da garrafa, porque o PET não é completamente impermeável. Então, se você tem pouco material e tem gás, esse gás vai sumir muito mais rápido. Ah, tá certo. Então, muitas vezes o PET é necessário
para proteger o produto e para evitar que não ingresse, mas tampouco que não saia nada dentro da garrafa. Se você tem gás, pode perder o gás. Então, sempre o limite vai estar em produtos sem gás, o limite do peso. Quer dizer, não só sai quando você abre, mas ele também tem uma absorção natural do material. Exatamente. Se você faz um zoom na molécula do PET, você vai ver que tem pequenos poros, pequenas aberturas onde vai sair o gás ou incluso pode ingressar oxigênio. Entendi. Então, o PET tem muitas funções. Tem a função, a garrafa, o material que tem na garrafa tem a função mecânica, tem que resistir o transporte, a mão do consumidor que vai pegar na garrafa, tem que resistir, obviamente, Logística, toda a logística, armazenamento, etc, etc. Mas também tem que proteger o produto. Então, não todos os produtos, não todos os mercados precisam de uma garrafa super leve. Porém, em todas as garrafas hoje em dia, todas têm material que não foi distribuído. Material amorfo, material que fica preso embaixo do gargalo, material que fica preso no fundo da garrafa. Então, se você consegue esquentar melhor esse material, você consegue distribuir melhor, diretamente você consegue remover material. A distribuição melhor. Exatamente. Ou poderia utilizar a mesma preforma que hoje utiliza para um formato menor, poderia utilizar para uma garrafa maior, com a mesma quantidade de material. Tanto assim que, por exemplo, aqui nós temos 3 garrafas completamente diferentes. A primeira é uma garrafa pequena, premium, de 16 gramas. É uma garrafa que é pesada para água. Com a mesma preforma, a gente pode fazer uma garrafa de 1 litro, que é mais mainstream. Continua sendo robusta, porém tem 1 litro. E a gente pode fazer a garrafa muito mais leve também, com 16 gramas, até 1,5 litros. Mesma preforma, 100% material reciclado, perfeita distribuição do material, conseguindo não somente liberdade de desenho, sino que optimização do custo. 16 gramas para garrafa de 1 litro. 1,5 litro água sem gás. Ou 1 litro, uma garrafa um pouco mais resistente, ou 500 gramas para uma garrafa mais premium, para uma água mais premium. Em relação à garrafa, o peso da garrafa tradicional que existe no mercado, qual é o peso? Qual é a diferença? Quanto ela pesa? Aí a resposta é muito ampla, vai depender muito do tipo de mercado, do tipo de consumidor. Tipo de produto também? Obviamente. Se a gente fala de água sem gás, a gente tem alguns clientes que estão na faixa de 20 gramas, 22 gramas, mas tem mercados que têm 25, 28 gramas para o mesmo produto. Então, hoje, realmente, o limite está muito, muito longe. Ficou com o laser, fica muito longe. A gente tem muito caminho por recorrer. Claro que não todos os consumidores, não todos os clientes vão precisar a garrafa mais leve de todas. Muitas vezes optimizar, utilizar melhor o material, poder utilizar uma preforma talvez que tem uma resina que hoje é um pouco complicada, no processo de esquentamento com laser fica muito mais simples. Colocar mais porcentagem de PET reciclado sem sofrer alterações na eficiência, na performance de produção. Então, realmente, o laser... É milimétrico. É muito, muito preciso, muito preciso. É milimétrico toda a tecnologia que vocês estão trazendo. E essa tecnologia ainda vai... É possível com essa tecnologia reduzir ainda mais o peso da garrafa? Ou esse é o limite? Ou seja, o que Eu nós... acho que não tem limite para nada, né, Marcelo? O que nós estamos apresentando, o que nós apresentamos hoje é o limite da tecnologia. Por exemplo, uma garrafa, Ela evolui, né? Uma garrafa de 500 ml, 4,8 gramas, é muito mais leve do que qualquer cliente hoje precisa. Ou seja, o limite está longe e a gente pode partir dos pesos de hoje. Hoje, uma garrafa de 500 ml pode estar em 12 gramas, 10 gramas, 9 gramas. Ainda temos muito caminho por recorrer. Claro, sempre é bom mencionar, sempre que seja o mercado correto. Se você tem uma água, por exemplo, que é uma água premium, você não pode reduzir muito o peso da garrafa. O consumidor está esperando um produto de mais qualidade, mais robusto. Às vezes, as cadeias de distribuição são um pouco mais exigentes. Então,
a redução de peso hoje é uma necessidade. A optimização do material é uma necessidade. Cada cliente, cada consumidor vai aceitar diferentes limites de peso. Sim. E é a questão de volume, né, Marcelo? A prêmio realmente é para um determinado público. E o resto das garrafas ela vai para o consumidor que não tem tanta exigência. Exatamente. Então, Exatamente. nós estamos falando aí de 2 produtos que são similares, mas são para públicos diferentes. Públicos diferentes e ocasiões de consumo diferentes. Se você vai na loja e compra uma água de 500 ml, talvez fica com você 30 minutos, 15 minutos. É uma ocasião de consumo muito curta. Você tem um uso dessa garrafa em pouco período de tempo. Agora, se compra uma garrafa de água de 2 litros, provavelmente essa garrafa na sua casa vai estar mais tempo, vai ter que estar na geladeira, vai ter diferentes momentos do dia onde você vai utilizar. Então, a demanda, a exigência da garrafa é maior e a resistência, o peso da garrafa vai ser maior. O mesmo com outros produtos. Se o produto tem gás, é importante o peso, claro, mas é muito mais importante a qualidade do produto. Então, se você perde shelf life, perde vida útil, porque a garrafa ficou muito leve, tampouco não é bom. Então, vai depender do produto, vai depender do consumidor, da ocasião de consumo. Então, tem várias variáveis. Mas a mensagem é: hoje a tecnologia não é uma limitante. Até o ano passado, tínhamos clientes que queriam fazer lightweighting e não conseguiam, porque a tecnologia não estava disponível. Sim. Mas me diga, Marcelo, uma coisa. Dentro dessas máquinas que você já tem instalada, eu acho que você tinha me dito alguma coisa, você consegue colocar essa nova tecnologia numa máquina que já esteja em funcionamento? Hoje a gente tem como primeiro plano comercial vender essa tecnologia com a nova geração. Porém, a nova geração é compatível com a versão anterior. Então, eu não tenho dúvida que aqui a pouco tempo a gente vai começar a ter esse pedido do mercado. O mercado vai começar Como a pedir. se fosse um refil. Exatamente. A gente tem desenvolvido essa tecnologia pensada para poder ser reemplazada pelo forno antigo, vamos falar. Você falou em redução de consumo de material, né? Para uma indústria de alimentos ou bebidas que tem grande escala de produção, essa redução tem um impacto muito grande, né, nessa questão da sustentabilidade. Você tem ideia disso, como que... Sim, sem dúvida, cada mercado, cada país, hoje, cada região é diferente. Então, hoje, em Latinoamérica, a gente está vendo novas regulações, novos requerimentos em termos de sustentabilidade. Então, vai depender muito, minha resposta vai depender muito do mercado, a região que a gente está falando. Agora, uma coisa é clara. Hoje, em uma garrafa de PET, o custo total, o TCO, Total Cost of Ownership, de uma garrafa de PET, 90%, algumas vezes mais, 90% do custo está no material da garrafa, ou seja, na resina, no PET. Ou seja, se você consegue baixar o peso da garrafa, você está impactando em a maior parte do custo, 90% que é o material. Então, está impactando diretamente no coração do custo. Ou seja, sempre que você possa optimizar o peso da garrafa, vai estar automaticamente impactando positivamente o TCO. Agora, a energia é, sem lugar a dúvidas, outro fator importante. Quando você consegue baixar os pesos das garrafas e você consegue um horno muito mais eficiente, um horno que está frio, um horno que não precisa tanto tempo para começar a rodar, somente 30 segundos, quando você começa a fazer todas as somas de todos os benefícios, automaticamente você vai ter a economia total de energia. Vai depender caso a caso, depende da capacidade produtiva, o tamanho da linha, novamente o tipo de produto, o tipo de garrafa, o tipo de resina, mas sem dúvida, impactando no peso, impacta no custo diretamente, tendo um forno mais eficiente, impacta no consumo energético,
tendo esse forno, falamos que é um forno que precisa menos tempo de esquentamento, então um forno muito mais compacto, um forno que precisa menos tempo e menos horas de manutenção, tem menos peças, menos processos dentro, é muito mais simples. Então também no custo de manutenção impacta positivamente no custo total de produção. E, por exemplo, então, tendo todas essas análises, você consegue ter uma ideia de payback de uma máquina dessa, Marcelo? Sim. A gente hoje, novamente, temos linhas de 10.000 garrafas por hora e temos linhas de 80 Eu mil. ouvi você falando ontem. O rango de velocidade é muito alto. Em todos os casos onde a gente faz sua análise para diferentes clientes, diferentes mercados, o payback hoje da tecnologia está entre 8 meses e um ano, Então é 1 ano e rápido. 30. É um payback muito rápido que traz como consequências positivas muito mais que o retorno de investimento. E quando eles estão fazendo essa nova tecnologia, eles pensam um pouco em sustentabilidade e a competitividade, a ambiental, ou realmente só em redução de custos em termos de processo? Eu acho que está tudo atrelado. Primeiro, Mas hoje, na tua visão, você quando apresenta toda uma análise. é que hoje ser sustentável vai estar relacionado, não tem como ir separado de ser mais eficiente, de baixar custo, de ter um material que seja mais fácil de produzir com menos recursos. Se você tem menos recursos na produção, se tem menos material, diretamente é mais sustentável. Não tem relação inversa, tem relação direta. Então, de uma ou outra forma, todos os nossos clientes, alguns com iniciativas claras, com KPIs claros, e outros de forma indireta, mas eles sabem que optimizando os custos de produção são diretamente mais sustentáveis. Essa relação é completamente proporcional. É porque essa visão de sustentabilidade hoje ela está muito ligada, né, ao teu produto, então ela é importante. É importante. Compor. E as regulamentações estão Cada vez mais exigentes. dando esses incentivos. Hoje, material reciclado, o PET é 100% reciclável. E esse material reciclado que vai chegando com diferentes proporções, de 0% até 100%, hoje, em alguns casos, é uma necessidade e em alguns mercados vai ser uma necessidade daqui a poucos anos. Então, já estar preparado para poder produzir qualquer tipo de conteúdo de material reciclado é uma verdadeira vantagem. Essas máquinas elas têm uma exigência de padronização do reciclado ou você pode adquirir de qualquer fornecedor? É uma boa pergunta. Hoje, com laser, o laser não interage com nenhum fator externo, nem com nenhum fator próprio da preforma. Ou seja, se a preforma tem um cor diferente, se tem incluso maior quantidade de umidade. Ele vai ter. Hoje o laser não interage, somente interage com a molécula do PET. Então, realmente, o laser não se importa dessas variações. No sistema tradicional, o sistema que a gente ainda tem, claro, temos toda a nossa base instalada, incluso algumas máquinas novas que a gente tem com o sistema tradicional, sempre o porcentagem de material reciclado sempre tem que ter algum ajuste específico. Entendi. É porque se fala muito da qualidade, né, do PET reciclado, né? Que dificulta, né? Sem dúvida, sem dúvida. É porque ele tem vários elementos lá dentro que não são. É por isso que eu te perguntei se a máquina aceita qualquer tipo de PET reciclado. Todos os exemplos que a gente tem aqui são de um 100% de material de antigas garrafas. Ou seja, reciclado. Reciclado. Todas são 100% conteúdo reciclado. Incluso até dá para ver que o cor tem uma esverdeado, né? leve coloração. É justamente porque é material 100% reciclado. E essa tecnologia já foi vendida para algum cliente que está produzindo garrafa com conteúdo 100% reciclado? É uma ótima pergunta. Eu vou dar um exemplo concreto onde a gente tinha alguns problemas e como a gente resolveu com laser. Essa garrafa que eu tenho aqui é uma garrafa de um Copacker, muito conhecido na Europa, onde eles tinham
eu acho que 13 tipos diferentes de resinas, 13 tipos. Ele tinha muita variação em termos de qualidade, tipos de resinas. E, além de tudo, o consumidor, quando pegava a garrafa, pela forma mesma, pelo shape icônico da garrafa, quando pegava no grip e queria servir água, essa é uma garrafa de água, a garrafa quebrava, não tinha suficiente resistência na zona do grip do Da consumidor. pegada. Era uma garrafa que tinha a quantidade de material, ou seja, o peso da garrafa era correto, porém, pela forma mesma, era difícil colocar material nessa zona daqui. A gente tratou essa garrafa, essa preforma com forno laser, fizemos um projeto. A gente conseguiu baixar 4 gramos, ou seja, baixamos o peso da preforma e conseguimos, com essa precisão de esquentamento, colocar material nessa zona do grip. Ou seja, baixando o peso da garrafa, resolvimos o problema de pegada, de gripping. Ou seja, se vocês podem comprovar, na zona média tem muito mais material. A gente tirou É isso que eu material. ia te perguntar, ela tem mais material aí? Aqui tem mais material, a gente Certo. deposita mais material aqui, porque a gente consegue esquentar melhor. E a gente tira material do fundo da garrafa, material que normalmente fica amorfo, e tiramos E um material pouco do gargalo. embaixo do gargalo. E, novamente, 4 gramos a menos, que nesse caso representava como 10% do peso da garrafa, conseguimos melhorar a performance da garrafa. Entendi. Só uma curiosidade, Marcelo, no desenvolvimento do EvoBlow Laser, teve algum resultado que surpreendeu até o pessoal da Cidel? Eu acho que a gente Como que foi essa evolução que você falou que foram 10, 15 anos? é um journey muito interessante, porque eu acho que a gente está descobrindo vantagens e a gente vai continuar descobrindo vantagens. Não tem limite. Para mim, o que mais me deixa até hoje Impactou, né? impactado é a possibilidade. Hoje, a única máquina de uma linha de plástico que não pode modular a velocidade é essa sopradora, com o forno tradicional. Porque essa dificuldade para fazer o processo, para fazer a receita, faz a necessidade de que você não pode mexer na receita de esquentamento. Por isso, a sopradora estándar unicamente pode rodar a velocidade de desenho. Ou ela está parada, 0 velocidade, ou ela roda a 100% de velocidade. Não tem possibilidade de variar, de flutuar a velocidade. E isso foi toda a vida. Até hoje, nós desenhamos nossas linhas considerando que a máquina crítica, a sopradora, não pode variar a velocidade. Isso, a partir do laser, muda por completo. A máquina laser, além de tudo que nós falamos, abre a janela de poder modular a velocidade. E quando você consegue modular a velocidade da máquina crítica, da primeira máquina da linha, você consegue trabalhar na eficiência da linha de uma forma muito mais precisa. Você, logo depois da sopradora, tem a rotuladora, a enchedora, tem a empacotadora, o final de linha. Se você tem problemas com o resto das máquinas, com a máquina laser você pode modular, não tem que parar a máquina, pode descer a velocidade, pode dar tempo ao resto da linha para resolver os problemas. Mesmo porque ela já está resfriada. Exatamente. Como o forno está frio e você unicamente interage com o pet, pode ter essa flutuação de velocidade. E isso tem como consequência positiva que você diretamente aumenta a performance total da linha. Então, isso para mim é uma coisa incrível. Qualquer pessoa que conhece de sopro, quando começamos a conversar, não dá realmente para acreditar que uma sopradora possa, ao vivo, modular a velocidade. E eu acho que vai trazer, nos próximos anos, vai trazer uma visão diferente de como são as linhas e os acúmulos das linhas, as velocidades e sobrevelocidades do resto da linha. Sem dúvida, essa tecnologia recém está começando e vai trazer muito mais novidades. Essa daí é uma dos benefícios que essa tecnologia traz para a linha de produção, ou tem outros benefícios? Sem dúvida, esse benefício de poder modular a velocidade traz como consequência aumento de produtividade,
poder fazer a mesma produção em menos tempo, ou fazer mais produção no mesmo tempo. Hoje, por exemplo, a gente está desenhando algumas linhas para futuros clientes, onde, para alguns formatos, a gente até pode garantir 100% de eficiência. É uma coisa impossível. É Você impossível. nunca pode ter 100% de eficiência. Então, justamente pela possibilidade de modular a velocidade, a gente pode, em momentos onde você tem algum problema na linha, pode descer a Algum velocidade gargalo, né? e depois recuperar a sobrevelocidade e a sobreprodução. Então, Sem parar, né, a sem produção. parar, sem parar, sem parar. E o ajuste dela também é mais simples do que a lâmpada. É mais simples. É um forno mais compacto. É um forno que você faz a receita. Por exemplo, uma máquina a gente tem rodando quase 2 anos na Europa, na Alemanha. A gente fez essa receita em nossa planta de produção. A gente enviou a máquina e essa hoje é a mesma receita que está funcionando desde o dia 1. E eles rodam diferentes tipos de performance, com diferentes conteúdos de material, de resinas. Isso é algo... E lá também é usado material reciclado. E a demanda desse material, ela ainda é pequena? Ela consegue atender o mercado? Como é que está o reciclado nessa área? Porque a hora que você fala em, sei lá, 20 mil garrafas hora e tudo isso, é um volume grande de material, né? Definitivamente vai depender muito região por região, país por país. Hoje depende muito do sistema de coleta, como está a coleta, como está o sistema, a cadeia de coleta. Cada país hoje tem diferentes porcentagens de recolecção e isso, claro, que vai impactar diretamente na disponibilidade do material reciclado. Então, a região está avançando. Temos hoje grandes clientes que estão investindo muito em plantas de material de reciclado e também estão promovendo e suportando os pontos de coleta e a recolecção, que é muito importante. Tem alguns países na região que estão bem evoluídos, por exemplo, Bolívia está muito evoluído, Paraguai está muito evoluído. Nossa, é interessante. E o porque a Brasil, gente- e o Brasil Porque como eu não que pensei você em país vê? da América Latina, né, Meg, com evolução, como Bolívia. Não, que o Brasil recicla 50% do PET, né? Mais ou menos, Mais ou menos. Eu né? acho que Né? não pouco- chega, tá é um pouco- Não, pouquinho sim. menos. É. Não, é um pouquinho. É? Sim, segundo a BIPET. Hoje Você tem... vê potencial para essa aplicação? Sempre tem potencial, depende de muitos fatores. Obviamente, hoje o preço que manda Influi. o preço que manda o mercado é a resina virgem, que está associada à oferta e demanda. Então, vai depender muito do preço da resina virgem. Tem fatores externos, como, por exemplo, a produção do algodão no mundo. Se tem uma produção de algodão baixa, tem alguma dificuldade, então o PET material substituto do algodão, então aí normalmente tem mais demanda do PET para o textil, aí sobe o preço e o reciclado às vezes fica mais competitivo. Então tem vários fatores, mas sem lugar a dúvidas as regulações estão ajudando a maior adopção e a colocar valor no que não é lixo. A garrafa utilizada não é lixo, é material para uma próxima garrafa. Sim, tem Então, uma vida nova, né? tem muito com a educação, cultura, incentivos Isso para é a que nós coleta. temos que melhorar um pouco. Exatamente. Mas eu acho que está caminhando aí bem. Você tem mais alguma pergunta? Não. Então, Marcelo, você queria demonstrar alguma tecnologia que nós não conversamos, que nós não falamos? Eu Ou acho, nós abrangemos tudo que você gostaria de nos contar? eu acho que a gente passou pelo coração da tecnologia, fomos nos detalhes, um pouco mais técnico, um pouco mais na parte de vantagem. Então, tomara que, espero que seja sido educativo, claro e claro que se existem mais perguntas, a gente fica disponível para qualquer outro convite. Então tá ótimo. A gente agradece aí a sua disponibilidade. Desejamos que todo mundo venha aqui na Cidel. Vocês estão na Rua K 104. Exatamente. E tudo que nós conversamos aqui, o Marcelo vai mostrar em loco, que Ao é vivo. muito Ao vivo. melhor e muito mais prazeroso, além de ser uma simpatia.
Muito obrigado. Eu Prazer. agradeço, um prazer e a gente volta aí com uma nova entrevista.